Capítulo 4. Ritual de purificação, sacrifícios e ofertas e imitatio Dei. Assim, de acordo com Clauens, a purificação ritual envolvia a separação daqueles aspectos da humanidade, a morte e o sexo, que são menos semelhantes a Deus. Para entrar no reino de Deus requer a imitação de Deus, ou imitatio Dei, certo? Uma ideia que eu coloquei aqui, imitatio Dei, a imitação de Deus. Clauens argumenta ainda que o conceito de imitatio Dei também explica a prática do sacrifício que, em face disso, contradiz a ideia de que você deve evitar a morte em conexão com o sagrado, certo? Porque o sacrifício implica matar diretamente no santuário, matança de animais justamente no santuário. Então Clauens argumenta, e cito, que, abre aspas, o sacrifício envolve, em parte, o exercício controlado do poder total sobre a vida e a morte de um animal, fecha aspas. Que é, ele diz, dois pontos, abre aspas, precisamente um dos poderes que o Deus de Israel exerce sobre os seres humanos. Como Deus é para a humanidade, os seres humanos, em imitação de Deus, são para os seus animais domésticos, fecha aspas. Assim, o processo de sacrifício, eu não vou entrar em seu argumento aqui, mas Clauens desenvolve um forte argumento de que o processo de sacrifício pode ser entendido como um ato de imitatio Dei, porque o sacrifício envolve uma variedade de comportamentos no texto bíblico que são análogos aos comportamentos atribuídos em outros lugares nos textos bíblicos a Deus. O cuidado é a alimentação e criação de animais domésticos, a seleção de um que é considerado perfeito, o controle sobre sua vida e morte, e assim por diante. E estes são todos falados em termos análogos aos termos usados para descrever Deus como o pastor do seu rebanho de Israel, e no controle da vida e da morte, e assim por diante. Então Clauens argumenta que o processo de sacrifício que concede o controle completo do ofertante sobre a vida e a morte é uma espécie de imitatio Dei. Mas Clauens também afirma, e cito, que, abre aspas, imitatio Dei não explica exclusivamente sacrifício no antigo Israel, fecha aspas. E, na verdade, nós deveríamos nos surpreender se uma única teoria explicasse, de fato, o sacrifício. Então, ela apenas diz que há, na verdade, dois princípios de organização ou preocupações imperiosas: as tradições sacerdotais e os materiais sacerdotais com relação ao sacrifício. O primeiro, como vimos, é imitatio Dei. Mas o segundo é o desejo de atrair e manter a presença divina, a presença contínua de Deus no santuário. A maioria dos sacrifícios que são descritos nos capítulos iniciais de Levítico, em Levítico 1 a 7, são sacrifícios voluntários. Estes são sacrifícios que são oferecidos como presentes ou em momentos de celebração. Eu coloquei uma pequena lista deles aqui, mas os primeiros três são os que nos interessam agora. Temos, antes de mais nada, que toda oferta é oferta queimada, holocausto, como às vezes é chamada. Isto é, quando um animal é totalmente queimado para criar, como diz o texto, um odor ou cheiro agradável, ou fumaça com cheiro agradável que sobe a Deus. Assim, de acordo com P, os sacerdotes devem oferecer 2 desses holocaustos com odores agradáveis, ou cheiros, ao Senhor a cada dia. Um pela manhã e um à noite, em uma base regular por parte da comunidade. O segundo tipo de oferta que é descrito é a oferta de cereais. Este é um presente de farinha e óleo e incenso que é queimado depois de uma porção ser retirada para o sacerdote como dívidas para com o sacerdote. O resto é queimado sobre o altar, novamente com um cheiro doce de incenso. Em terceiro lugar, temos um conjunto de ofertas conhecidas como oferendas de bem-estar, ofertas pacíficas, como às vezes traduzido. Essas ofertas são geralmente consumidas pelo ofertante e sua família, muitas vezes em uma situação festiva, como uma grande festa, depois de que certas partes são doadas ao sacerdote, mais uma vez. Ofertas de bem-estar são de 3 tipos principais. Você tem a oferta de ação de graças, você tem a oferta voluntária, só porque alguém quer fazer isso, é uma oferta voluntária. Você teria uma oferta de voto, que seria oferecida na conclusão com êxito de um voto, por exemplo. E esses sacrifícios são totalmente opcionais. Elas eram oferecidas em comemoração. Elas foram oferecidas em ação de graças ou após a conclusão bem-sucedida de um voto. Em outras palavras,
O culto sacrificial era primariamente um veículo para a expressão de uma ampla gama de emoções dos adoradores. A alegria pelo nascimento de uma criança, a gratidão por uma boa colheita e assim por diante. Agora, textos das culturas do Antigo Oriente Próximo sugerem que a função central dos rituais que eram realizados em santuários era garantir a ajuda perpétua e bênção de uma divindade bem disposta. Em aspectos importantes, o culto israelita é muito semelhante, particularmente nos sacrifícios que eu acabei de descrever. Os israelitas certamente esperavam garantir a ajuda perpétua e bênção e proteção de uma divindade bem disposta. A bênção e o fluxo de benefícios da presença de Deus no meio da comunidade no seu santuário. Quando ele está lá, a bênção. Então Cloughan segue estudiosos anteriores sugerindo que os rituais e sacrifícios realizados neste santuário foram projetados para garantir a permanência contínua de Deus dentro e a bênção à comunidade. Em particular, as ofertas queimadas diariamente, sacrificadas pelos sacerdotes 2 vezes por dia, emitindo este odor agradável, estes eram esforços para atrair a divindade. Da mesma forma, os presentes, os outros alimentos e odores agradáveis dos sacrifícios trazidos por adoradores individuais atraíam e mantinham a contínua presença de Deus no santuário. Então, essa é a segunda principal preocupação ou princípio organizador do sacrifício. Não bastava que houvesse imitatio Dei dentro do reino de Deus, mas também que as atividades lá deveriam atrair e manter a presença da divindade para o bem-estar da comunidade.